Bem, essa é uma aula onde a gente vai ver assim de passagem outras formas de se fazer o levantamento, tá? Lembrando que na última aula o que a gente fez? Sem insertar nada aqui, ó, eu abaixei todos os faders, subi o kick, depois o resto da bateria, depois o baixo, tá? Mas existem outras formas de se fazer. Uma outra forma muito comum também é o seguinte: você sobe só o kick, depois sobe só o baixo, depois o resto da bateria, depois o resto dos instrumentos, tá? É uma outra forma. Existe uma outra forma ainda que é o seguinte: você pode subir primeiro o over e a ambiência, porque o som, a massa da bateria está ali no over e na ambiência. Depois você chega só o kick e a caixa para dar aquela pressão sonora, tá? Para dar aquele punch. E depois você começa a subir o resto, baixo e o resto das outras coisas. Existe ainda uma outra forma de se fazer, perceba que são muitas formas, que é o seguinte: você primeiro processa cada canal. Ou seja, você com os faders aqui na posição padrão, você sola cada um dos instrumentos, você faz o processamento, você coloca equalizador, compressor, exciter, simulador de fita, tá? E você timbra o instrumento, tá bom? E isso você faz com cada um dos instrumentos. Após isso, você faz o quê? Você faz o abaixamento, tá? Abaixa tudo no zero. Depois você faz um levantamento para equilibrar os volumes, tá bom? Então, só lembrando, essa forma que eu fiz com vocês o levantamento é uma das formas. Existem outras que foi o que eu expliquei nessa aula. Você pode primeiro fazer o processamento, depois abaixar tudo, depois subir, fazer esse equilíbrio de ganho, tá? Você pode começar pelo over ou pela ambiência, você pode começar pelo kick, depois pelo baixo, tá? Mas o caminho que a gente fez foi isso, sem nenhum plugin, abaixou tudo e começou a levantar primeiro pelo kick, depois pela caixa, o resto da bateria, o baixo e o resto das coisas. Existe uma coisa que muito se fala no meio, que é o seguinte: você nunca pode processar um instrumento com ele solado. Por quê? Você colocou um equalizador, um compressor, por exemplo, num bumbo, numa caixa, e aí você está fazendo ele fora da música, né? O certo seria você fazer isso dentro da música, com todos os instrumentos tocando, tá? E quem usa aquela técnica de primeiro processar, fazer primeiro o processamento de cada um dos canais, quem usa essa técnica obrigatoriamente faz isso, faz esse solo, tá? Ele sola, timbra o instrumento, tá? Fora da música. Mas lembrando que depois essa pessoa que faz dessa forma teria um outro passo, que é abaixar tudo, fazer o levantamento, equilibrar e fazer uma reequalização, recompressão, dar um ajuste fino desses instrumentos dentro da música, tá bom? Mas eu acredito que assim ficou claro para vocês que existem várias formas, e que a gente usou na aula passada é uma forma que eu estou usando aqui, porque a maioria dos instrumentos aqui são virtuais. Eles já vêm com um timbre meio pronto, não precisa de você processar tanto. Então eu optei por essa forma. Primeiro fazer esse equilíbrio e tudo, para depois fazer os inserts.